foi dessa maneira, assim, que eu fiquei em língua portuguesa, né? Língua portuguesa e literatura. E aí tem uma parte muito interessante que eu sempre falo assim, foi a educação que me escolheu. E aí eu comecei a trabalhar com escola pública, porque era onde eu estava ali inserida naquela época. Me formei, a minha diretora da escola pública, uma outra diretora de uma outra escola, trabalhava também numa escola particular e me levou para essa escola particular, tu entende? Então, assim, não foi uma coisa que eu escolhi, que eu fui buscar isso. Aí, não, tu tens que vir para cá porque tu és muito competente, vem para a escola particular. Isso foi em 98. E Uhum, desde 98 eu não saí mais da escola particular, uhum. né? Toda a rede, então, toda a rede que eu fiquei foi na rede particular de ensino, né? E anos depois houve uma separação ali na língua portuguesa na escola que eu fui, uma outra escola que eu lecionei. E aí fizemos uma reunião com quem tu identifica mais e tal. Já tinha uma professora de literatura e já tinha uma professora de redação. E eles estavam contratando para o ensino médio, né? Especificamente uma professora de gramática. Mas até então eu não era uma professora específica de gramática, eu era professora de Aham. língua portuguesa. Entende que a coisa vai me levando? Tu tá entendendo? E E vai aí se eu, né? E reinventando. de e de novo, não foi uma coisa que eu escolhi, eu precisava, era uma escola particular, pagava bem, vou para a gramática e fiquei na gramática durante muito tempo, então eu fui a professora de gramática, só Uhum. a gramática, né, da língua portuguesa. E Isso aí nós eu estamos vou falando de emendar alunos de que idade? de ensino médio, então assim, eu comecei com o ensino fundamental, de 11 a 14, e depois eu fui para o ensino médio, Ah, então de 14 a 17 anos. uau. Essa é a minha trajetória. Fiquei muitos anos com essa idade, né? Então, eu passei, né? Eu tenho hoje, por exemplo, eu atendo empresas. Eu agora fechei um contrato com uma empresa cujo dono foi meu aluno lá no Ah, ensino que médio. Meu, que E eu legal. tenho, não, muito, eu tenho várias histórias que eu chego nas empresas para dar uma palestra, para fazer um treinamento e vem um barbudo e Aham, diz assim: super. eu fui seu aluno. Eu digo, mentira, capaz, eu sou uma pessoa tão jovem, capaz. E Parabéns. foi porque, tu imaginas, né? Eu tinha saído da faculdade, eu tinha 19 anos, e os Aham. alunos tinham 14, 11, então a idade não é tão longa olhando, né? Mas existia uma diferença grande naquela época, e hoje as idades estão muito próximas, né? Eles Que são meus colegas, assim. legal. Tem isso. E assim também foi na educação corporativa, que é onde eu atuo hoje de forma indireta, né? Porque eu trabalho. Assim também, daí houve uma situação específica, mudei de escola, e a escola que eu fiz o processo seletivo era para o Senai. E aí já não era mais a escola regular de ensino médio, era o curso técnico. Aham. E aí já era Uhum. uma outra maneira de usar a língua portuguesa. Tu percebe assim que a coisa foi me Uau. levando? Uhum. E dentro do Senai, nos cursos técnicos, a gente precisa de uma pessoa para trabalhar, para dar o curso de oratória lá na empresa. Eu disse, mas gente, eu nunca trabalhei na empresa, eu só dei aula para adolescentes, eu não dou aula para adultos, né? Não, mas se tu és a pessoa, né, tu és o nosso perfil, tu tens. Meu Deus, eu me deu 15 tipos de desespero diferentes, porque Imagina. até então eu era a professora de língua, né, de comunicação ali dos cursos técnicos na idade muito, muito parecida com aquelas que eu estava trabalhando. E aí, em 2014, eu fui para a empresa. Assim, tu entende? Não foi assim, eu quero ir lá. Não, a coisa foi me levando. E aí, né, Fluxo, né? estou onde estou hoje. Fluxo. A gente fala muito sobre isso, sobre o fluxo, né? Uhum. Para onde que o fluxo tá indo para onde? E aí, se você meio que se sente preparado, não, legal, vou deixar o fluxo me levar, é porque você tá sentindo bons fluidos, né? E aí você vai. Aham. Então isso mostra que você teve que se reinventar desde o comecinho, né? Sempre com novos desafios. E vamos lá, ia lá. Depois mais um, vamos lá de novo. Aham. Pô, isso é muito. Sim, o meu plano A geralmente não funcionava, né? Aí eu tinha e opa, vamos para o plano B rápido e é mais ou menos isso. Ai, que massa. Acho muito legal. Eu tenho, na minha família, tem na parte do meu pai, meus avós e bisavós, meus avós e bisavô são da área da educação. Ah, é Olha verdade. Todos. só. É, todos. Tem escola no nome.
Eles foram diretores de ensino de um colégio. Ó, É, que chique! um colégio chamado Caetano de Campos, em São Paulo. Eles foram diretores de ensino lá, meu avô e minha avó, os pais do meu pai, né? E meu bisavô também tem uma história de educação, uma história Você já grande nessa começou na área. Itália como educador e aqui. Ai, que legal! Mas ele fez história como na educação aqui no Brasil Brasil. mesmo. Tanto é que hoje ele é Aqui não, homenageado. lá. Aí no Brasil. Hoje Sim. ele é homenageado na Itália como o professor, poeta, que ele foi aqui no Brasil. Meu bisavô. Que legal! Clemente Quaglio. Vai Gente, rolar um podcast comemorativo, você vai ver eu só. vou fazer um gente, eu quero meu nome numa escola. Eles tem um São do meu duas, avô. Val. São duas escolas. É o pai e o avô. Oh, O avô e o biso, né? O meu avô e meu bisavô. Cada um tem uma escola e tem rua no nome deles também. Tudo, você vê como a educação é uma coisa forte, né? E que marca mesmo, né? E que sim, parece que antigamente Era mais dava um valor valorizada, né? enorme, né? Que sim, talvez, sim, e justamente, talvez hoje não tenha tanto, assim, né? Mudaram os valores, na verdade. Mas eu tenho uma história sim. bacana com a educação, e aí eu falo aqui que talvez esse projeto do podcast está me trazendo, de certa forma, para essa área da educação, né? Porque, querendo ou não, o que a gente está fazendo Uhum. aqui é divulgando informação que é educação, certo? Então, a E gente traz levando o conhecimento, né? isso, é isso aí. Compartilhando o conhecimento. É Compartilhando, exatamente a isso. gente ajuda, né? A gente canaliza essa, essa, essa turma enorme que tem tanta coisa para passar, né? Tanta coisa boa para passar, que às vezes não tem um canal, ou não achou uma forma, ou quer experimentar formas diferentes de passar informação. Tá aqui o Sim, sim. nosso podcast para isso, né? Muito legal, Que muito legal. massa. Ô, Que Val, bom. e voltando lá à história do Senai, quanto tempo você ficou lá e como é que foi essa trajetória? Então, no Senai foram 12 anos. Uhum. E tem até uma publicação lá no meu Instagram, quando eu fiz 10 anos de Senai, né? É, eu sou muito grata ao Senai, muito grata, muito. E então eu fui para esse programa. E aí a língua portuguesa não era língua portuguesa como a gente tinha em língua portuguesa, matemática, história, geografia, tu entendes? Era comunicação.